Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou o apresentador, Danny Haifong. Como vocês podem ver, estou aqui com amigos do programa. Temos um ex-ranger do Exército dos Estados Unidos que agora é candidato pelo Partido Verde. Ou não, candidato independente. Ou você é candidato pelo Partido Verde? Tecnicamente, a gente está no Partido Verde, mas estamos seguindo o nosso próprio caminho. Certo. Então, o candidato ao Congresso e analista geopolítico Greg Stoker e também o analista geopolítico Alino Sinofantos. Bem-vindos de volta ao programa. Obrigado por participarem. Bom estar aqui. Obrigado por nos receber. É bom estar de volta. É isso. Certo. Então vamos falar sobre as últimas novidades, pode ser? Primeiro, a gente sabe que o Donald Trump está prestes a pousar de volta da China. Um dos principais objetivos dessa viagem, Greg, foi pressionar a China em relação ao Irã. O Irã continua mantendo uma postura muito rígida nas suas posições nessa guerra que ainda está em curso, mesmo durante o cessar-fogo. O país declarou que não vai mais discutir o tema nuclear com os Estados Unidos em nenhuma eventual negociação, até porque neste momento não há nenhuma conversa acontecendo. Mas eles também continuam mantendo o controle sobre o Estreito de Hormuz, que, segundo eles, vai ser permanente junto com Omã. Ontem, eles apreenderam um navio e, nas últimas 24 horas, afundaram outro. Então, Greg, o que eu queria te perguntar é: quais são as suas impressões sobre o que está acontecendo agora? A gente tem ouvido relatos de que Israel está pressionando por ataques imediatos ao Irã assim que o Trump pousar e, digamos, se instalar. Mas qual é a sua visão sobre o que está acontecendo e como tudo isso se encaixa nos acontecimentos das últimas 24 ou 48 horas, ou pelo tempo que você vem acompanhando essa situação? Olha, eu tenho prestado menos atenção no aspecto militar, porque está praticamente no impasse. Tem ali um jogo de provocações, um bateu, levou. Claro, Israel vai sempre pressionar por mais ataques. Primeiro, eles não quiseram fazer nada enquanto ele estava lá com a delegação comercial. E no fim de semana que vem é o Memorial Day. Isso não cairia bem com o público americano. Então, o que eu tenho observado mais é esse movimento estranho no orçamento dentro do Pentágono, indo ao Senado essa semana para discutir quanto a guerra com o Irã realmente custou. Eles dizem 25 bilhões de dólares, mas sinceramente, nenhum analista sério acredita que isso tenha custado só 25 bilhões. E os oficiais que foram ao Senado essa semana também disseram que não tinham levado em conta os danos nas bases ao longo do Golfo. E agora estão saindo relatos de que eles estão tendo que cancelar grandes exercícios de treinamento, envolvendo todas as forças dos Estados Unidos que estão no próprio país, para economizar dinheiro e reduzir custos. Mas eles têm um orçamento sem precedentes, e a guerra nem está custando tanto assim. Mesmo assim, agora precisam de 1,5 trilhão de dólares para o próximo ano fiscal. Isso simplesmente não faz sentido. E claro, o Pentágono nunca passou de verdade por uma auditoria. Nada disso é um bom sinal. Então sim, pode ser que Israel esteja pressionando por outro ataque. A Marinha dos Estados Unidos ainda precisa manter uma distância segura, porque agora, depois de algumas semanas de respiro, as pessoas conseguiram parar um pouco e observar essa nova democratização da guerra que surgiu com esse conflito. E claro, a gente já tinha visto algo parecido em 2025 durante a Operação True Promise 3.0, quando os iranianos conseguiram romper os sistemas de defesa aérea de Israel, dos Estados Unidos e da Jordânia, e acertar alvos como na base aérea de Tavam. Mas agora estamos vendo outra vulnerabilidade crítica. Então, nas últimas semanas, eu tenho me concentrado mais no lado interno, no que tudo isso significa, do ponto de vista militar, para os Estados Unidos.
E quando eu falo disso, estou me referindo especificamente à AWS, os data centers em nuvem da Amazon Web Services, que tem uma função dupla, uso civil e também militar. Eles foram atingidos em Catar, a ponto de o Larry Fink ir ao Milken Institute Summit e dizer, olha, essa guerra com drones, feita por atores isolados, é uma ameaça séria de terrorismo doméstico. A ponto de um drone de $3 mil conseguir colocar fora de operação um data center de 5 bilhões. Então a gente não pode mais falar só de navios, drones e munições. Porque essa arquitetura de nuvem com inteligência artificial é basicamente a nova plataforma que o Pentágono está usando para conduzir operações militares no mundo todo. E esses centros não estão só nos Estados Unidos, estão no Golfo, na Europa e por aí vai. E tipo assim, por ser baseado em nuvem, todas essas coisas ficam integradas. Então se uma parte falha, acaba afetando várias outras também. Existe uma vulnerabilidade enorme, não só na guerra convencional de terceira geração, porta-aviões, grandes navios de comando naval, mas também nessa infraestrutura tecnológica que é praticamente impossível de proteger. É tão impossível de proteger que aqui no distrito eleitoral onde eu estou concorrendo, que inclui Fort Hood, a terceira maior base militar dos Estados Unidos continentais, estão construindo um centro de dados comercial administrado por civis. Claro que hoje em dia não existe mais centro de dados puramente comercial. Todos têm uso duplo e funções militares, porque todas essas empresas de tecnologia têm contratos de defesa. Mesmo quando não estão muito envolvidas com defesa, elas recebem subsídios, incentivos fiscais para pesquisa e desenvolvimento e coisas desse tipo. Mas eles estão construindo esses centros de dados em 4 instalações militares diferentes agora, espalhadas pelo país. 2 no Texas e acho um na Carolina do Norte, ali perto de Fort Bragg e tal. Porque esses centros de dados são impossíveis de proteger totalmente. E mesmo sendo operados por civis e tendo funções comerciais, eles são totalmente vulneráveis a, como Larry Fink comentou, um drone da DJI de $3 mil. Israel may attack again. Our ships are still not going to be able to engage the Iranian coastline safely. And we have a whole new vulnerability that we didn't even know we had before. And that's the AI warfighting architecture, as Pete Hegseth would call it. So no, there's like not only have... Então não, as conversas não levaram a lugar nenhum. E a saída de emergência para o governo Trump encerrar esse conflito de forma elegante já não existe mais. A gente viu uma escalada de vulnerabilidades muito mais sérias do que imaginávamos. Claro, teoricamente, sempre soubemos que elas existiam, mas o quanto elas realmente afetam lucros e investimentos em certos setores é um problema total em todas as frentes, tanto militar quanto econômica. Então nada melhorou. A missão comercial, que parecia mais uma missão do século XVIII, com o monarca e um monte de capitalistas e oligarcas indo saquear riquezas do Oriente, acabou se invertendo completamente nesse caso. Nada está dando certo para o governo Trump neste momento, nem mesmo a guerra com o Irã. E tenho certeza de que vocês ainda vão falar da questão da China mais adiante. É bom, eu acho que tudo o que você acabou de dizer, Greg, também mostra o seguinte. O Pete Hegseth tem sido um grande defensor de equipamentos e poder militar baseados em inteligência artificial. E uma grande vulnerabilidade disso é que tudo isso precisa vir de algum lugar. Essa tecnologia movida por IA tem que vir de algum lugar. Quer dizer, desculpa, mas a nuvem ainda está localizada em algum lugar. E eu acho que essa é uma das coisas mais confusas quando as pessoas falam sobre isso. É como se fosse uma nuvem nebulosa que existe no ar, ou algum tipo de dimensão de fantasia. Não, isso precisa de hardware físico para funcionar. E é por isso que muita gente, especialmente onde eu moro, em áreas rurais, simplesmente não entende, de forma concreta,
Por que a gente está realmente perdendo espaço e por que os Estados Unidos estão tão vulneráveis? Como alguém que tenta fazer trabalho comunitário, isso é bem frustrante. Mas eu também acho que a gente precisa investir mais em educação sobre coisas bem simples. Tipo, olha, a nuvem não é vapor, ela é feita de coisas sólidas, como data centers e outras partes da infraestrutura. Certo. E se estiver localizado no Golfo, um drone ou míssil iraniano pode sim atingir. Alina, antes de ouvir a sua reação, eu queria te mostrar o estado atual de Donald Trump e do governo dele quando são questionados, porque há muitas perguntas sobre a guerra e, claro, sobre a situação global mais ampla em que tudo isso se encaixa. Mas aqui está ele, a bordo do Air Force One, quando foi perguntado sobre o assunto. E o que vem agora? A ameaça de bombardeio vai começar de novo. Isso é realista? Eu não quero dizer isso. Quer dizer, eu até gostaria de te contar. Gostaria de dizer, em tal hora, em tal dia, o bombardeio vai começar. Mas eu não quero dizer isso. O que eu posso afirmar, e digo isso com muita convicção, é que o Irã nunca vai ter uma arma nuclear. Isso não vai acontecer. Não há nenhuma chance. Qual seria o sentido de repetir o bombardeio que vocês fizeram por 38 dias? Bem, nós fizemos sim. E vocês não conseguiram as mudanças políticas no Irã. Eu tive uma vitória militar total. Mas a mídia falsa, gente como você, escreve de forma indireta. Você é um cara falso. Gente como você escreve sobre isso de forma indireta. Nós tivemos uma vitória militar total. Acabamos com toda a marinha deles. Nós destruímos a... Então, você entendeu o cenário, Alina. Essa é a narrativa no momento. Mas o que você está observando? Qual é a sua avaliação como um todo e das implicações globais? Certo. Então, é assim que eu vejo a situação. Recentemente saiu um relatório da CIA que foi bem divulgado e claramente tinha informações internas. Foi publicado, sabe, pelo Wall Street Journal, pelo New York Times. E segundo esse relatório, o Irã não seria realmente afetado pelo bloqueio, pelo menos não nos próximos 3 ou 4 meses. E isso foi considerado uma estimativa conservadora. Além disso, o mesmo relatório apontou que, mesmo em relação aos bombardeios, porque a gente vai falar dos bombardeios, Israel está dizendo que quer voltar a atacar o Irã diretamente. E aí, claro, temos o Trump brincando com a ideia de basicamente reiniciar a guerra com o Irã. Mesmo depois de meses de operações militares contra o Irã, com ataques diretos ao país, foi constatado que cerca de 90% da capacidade militar iraniana, 75% dos seus mísseis, inclusive os balísticos mais importantes, continuam intactos. 90% da sua estrutura e dos depósitos subterrâneos foram basicamente reconstruídos ou já estão funcionando plenamente de novo. Então, o que isso mostra? Mostra que, depois de uma série extensa de operações contra o Irã, o dano militar causado ao país foi, na verdade, bem limitado. Agora, o outro lado dessa questão é o aspecto econômico. E, segundo esse relatório da CIA, seriam necessários mais 3 a 4 meses, no mínimo, para começar a ver qualquer efeito real dessa guerra imperialista no Irã, seja por meio do bloqueio, seja por ação militar direta. Então, no máximo, o que a gente poderia ver, o que poderia esperar dos Estados Unidos, é uma tentativa de voltar a mirar no Irã. Basicamente, para causar o máximo possível de dano e prejuízo ao Irã, enquanto mantém o bloqueio pelo maior tempo que conseguir. Mas esse é o problema. E eu acho que até a revista The Atlantic, eu já mencionei isso em outros trabalhos meus, até a The Atlantic publicou um artigo, e isso é algo bem significativo, se considerando que vem de um veículo da grande mídia. Eles estavam discutindo, e o título do artigo era algo como "O Irã deu um checkmate", basicamente checkmate do Irã contra os Estados Unidos. E isso é muito interessante, porque quando a gente analisa esse artigo, fica bem claro que os Estados Unidos, na prática, perderam essa guerra, militarmente, politicamente, e ainda mais do ponto de vista geoestratégico.
Porque a ideia central do que os Estados Unidos estão tentando fazer agora é pressionar o Irã por meio da força econômica, do bloqueio e possivelmente de novos ataques, para forçar o país a ceder às exigências americanas. Mas a realidade é que o Irã consegue resistir ao bloqueio. E isso acontece, em grande parte, porque o país construiu uma economia muito autossuficiente, resultado de 47 anos de sanções. O Irã se tornou praticamente independente em termos de produção de alimentos e, claro, tem seus próprios recursos energéticos e seus próprios fertilizantes. Então, está muito mais preparado para suportar um bloqueio, porque já vive sob um cerco econômico há décadas. Sem contar, só para abrir um pequeno parêntese, que o Irã tem hoje cerca de 70 milhões de barris de petróleo que estão literalmente flutuando pelos mares. Isso significa que o país continua vendendo petróleo, certo? E a preços mais altos. Eles também conseguiram continuar vendendo petróleo pela Ásia Central, por rotas terrestres, o que obviamente tem funcionado a favor deles. Mas a gente vê países que ainda estão basicamente pagando, como o Japão, a China e a Índia, pagando ao Irã uma espécie de pedágio para passar pelo Estreito de Hormuz. E isso também dá ao Irã uma certa margem para amenizar as dificuldades econômicas que os Estados Unidos estão tentando impor ao país. Mas é o seguinte, até que ponto os Estados Unidos vão conseguir sustentar isso? A resposta é, não por muito tempo. Porque, na verdade, são os aliados dos Estados Unidos, sejam os países do Golfo, os aliados no Sudeste Asiático, no Leste Asiático de forma mais ampla, a União Europeia e o próprio país, que são muito mais vulneráveis economicamente a um fechamento do Estreito de Hormuz. E isso cria um problema para os Estados Unidos. E para quanto tempo eles conseguem realmente continuar essa operação? Segundo a CIA, seriam necessários pelo menos 4 meses para conseguir qualquer tipo de rendição do Irã. E isso não vai acontecer. Então, o que a gente está vendo na prática é que o Irã foi bem sucedido. E é isso que, voltando também ao artigo publicado pela The Atlantic, muda completamente a realidade geoestratégica da região. Isso aconteceu basicamente porque o Irã passou a afirmar controle total sobre o Estreito de Hormuz, dizendo que de agora em diante, sim, o Irã terá controle completo e que serão cobradas taxas de passagem. As exigências deles são claras. Querem o fim das sanções e também a retirada de toda a atividade militar na região, especialmente a presença militar dos Estados Unidos. Essa é uma situação que os Estados Unidos já não conseguem mais reverter. E se os Estados Unidos não tivessem entrado em guerra com o Irã, se não tivessem feito essa aposta arriscada, nada disso teria acontecido. Então, para citar exatamente o que aquele artigo dizia, e eu concordo com isso, os Estados Unidos perderam, de forma bem clara, uma parte muito importante do seu controle geoestratégico, da sua capacidade de projetar poder. Basicamente, perderam o Estreito de Hormuz, o controle sobre uma rota comercial extremamente importante. E, junto com isso, também enfraqueceram bastante os próprios aliados. Acho que esse é outro ponto importante nessa história. Quando a gente olha para os países do Conselho de Cooperação do Golfo, por exemplo, teve um relatório interessante publicado recentemente pelo Conselho de Relações Exteriores, que falava justamente sobre como a guerra com o Irã enfraqueceu economicamente esses países. A infraestrutura civil e a de energia foram bastante danificadas, em alguns lugares mais do que em outros. E agora, o que eles estão observando em relação aos países do Golfo é, provavelmente, toda aquela riqueza que planejavam investir, por exemplo, nos Estados Unidos, para construir os centros de dados que o Greg mencionou há pouco, e toda aquela infraestrutura que os Estados Unidos estão tentando expandir de forma agressiva, mesmo sem ter, de fato, a capacidade industrial para isso, mas tentando fazer para competir com a China. Todo esse dinheiro, todos esses fundos, ou pelo menos uma parte significativa deles, não vai ser reinvestido localmente nos Estados Unidos.
Isso significa menos recursos para os centros de dados que o país quer construir e para toda a infraestrutura necessária para atingir a meta de erguer mais 1.500 centros de dados no próximo ano. E isso é um problema. Esse é um problema para os Estados Unidos, porque, como o relatório do Conselho de Relações Exteriores aponta, isso cria uma dificuldade real. A gente já viu no último ano que, por causa da falta de recursos suficientes para construir a infraestrutura e da necessidade de injetar capital externo, especialmente vindo dos países do Golfo, isso pode significar, e foi exatamente o que o relatório concluiu, que muitas dessas empresas de tecnologia focadas em desenvolver essa infraestrutura dentro dos Estados Unidos vão ter que depender mais de endividamento. E isso acaba fazendo com que os investidores percam confiança, o que pode colocar em risco todo o mercado de ações americano, que é muito concentrado em tecnologia. E isso, claro, é um problema para os Estados Unidos. Então, o que a gente está vendo é que, para concluir esse ponto, no máximo, os Estados Unidos vão tentar aumentar um pouco a pressão sobre o Irã, bombardeando mais. Mas mesmo assim, pelos próprios relatórios de inteligência deles, isso não vai causar o tipo de estrangulamento econômico que os Estados Unidos esperam impor ao Irã para forçá-lo a ceder. Então essa é uma guerra perdida que, neste momento, os Estados Unidos simplesmente não conseguem abandonar, porque seria uma derrota de qualquer forma que se olhe. Acho que você está se referindo à revista The Atlantic. Aquele artigo foi escrito pelo Robert Kagan, um neocon de verdade. Talvez o original mesmo, o Tony Soprano dos neocons. O Project for the New American Century era dele, cofundado com o Bill Kristol, uma criação deles dentro do neoconservadorismo. E Greg, você sempre fala da sua história, né? Da época da guerra ao terror, de como você acabou entrando na área de análise. É como você começou a trabalhar com análise, com comunidade e tudo mais, por causa desse trabalho contra a guerra. Mas quando a Alina estava falando, isso me fez lembrar dos comentários sobre a guerra que o Trump acabou de fazer para o Sean Hannity, depois da viagem à China. E me parece que... Opa, isso está saindo agora? Isso aconteceu provavelmente nas últimas 12 horas. Certo. Me lembrou daquela frase do Kissinger, que todo mundo cita, sabe? Aquela que diz que ser inimigo ou ser amigo dos Estados Unidos é fatal. Aqui está o que o Trump disse sobre por que os Estados Unidos estão em guerra com o Irã. A gente não precisa disso, de jeito nenhum. Não precisa mesmo. Tudo bem, justo. Então, quer dizer, dá pra argumentar, né, tipo, por que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo para ajudar Israel, para ajudar a Arábia Saudita, o Catar, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait e outros países. E isso também ajuda a China. Na verdade, eu falei para ele hoje, olha, a gente está te ajudando e está ajudando de outra forma também. Enfim, sabe, muita gente tem dito que essa guerra é toda sobre Israel. Mas o Donald Trump afirma que está ajudando toda a região, que foi uma ação benevolente dos Estados Unidos para ajudar eles em relação ao Irã. Só que os resultados, como a Alina acabou de dizer, são bem graves. O que você acha disso? Especificamente, a gente foi para a guerra. A gente começou essa guerra unicamente pelos interesses de Israel. Não. Bom, sobre os comentários do Trump, é isso que muita gente tem uma narrativa que defende essa ideia. E o Donald Trump, nesse caso, está dizendo, não, a gente estava aqui para ajudar Israel e todos os países do Golfo, toda a região, em relação ao Irã. Yeah, I mean, I guess you could frame it that way. You know, a lot of these Gulf states and authoritarian monarchies are lockstep with Israel. You know, Israel and them have same security interests, foreign policy objectives, in similar spheres of influence. And, you know, the people might not like
the Israeli government or the Zionist ideology. But then again, since the Arab Spring, all of the Israel's big insurance policy throughout the Gulf has been sistemas de segurança e compartilhar inteligência com todos esses governos monárquicos de mentalidade parecida. Agora, dizer que a gente foi para a guerra só por eles ou por interesses israelenses é uma visão bem ingênua. Isso é meio que uma inversão da linguagem da chamada guerra global ao terror, em que os Estados Unidos eram a polícia do mundo. Agora, a gente precisa formar coalizões, certo? Precisamos trazer a OTAN para o Iraque. Tivemos que ter soldados da República Tcheca e da Mongólia vindo para cá para construir um consenso global em torno dessa guerra ilegal, injusta e completamente imoral que estamos travando, ou dessa ocupação que estamos mantendo no Iraque. Então, a gente vê esse esforço de formação de coalizões. E sabe, a gente ainda viu os últimos resquícios disso na Operação Prosperity Guardian. Foi aquela força-tarefa naval conjunta entre os Estados Unidos e vários países europeus, tentando reabrir o Golfo de Aden, depois que os Houthis começaram a atacar navios em solidariedade ao Iraque. Então, foi uma operação naval marítima que não deu certo. E mesmo assim, eles ainda precisaram formar uma coalizão, buscar consenso, porque ainda acreditavam, pelo menos o governo Biden e essa visão meio neoliberal de política externa, naquele velho modelo de construir consenso, cultivar e proteger o chamado poder brando e apresentar os Estados Unidos como o país capaz de manter as rotas comerciais abertas. Então agora todo mundo tem que nos apoiar. É meio uma inversão estranha da narrativa, dizendo, não, estamos indo para ajudar todos os nossos aliados e Israel. Mesmo que essa guerra tenha sido autodestrutiva, tanto para os militares americanos quanto para os países do Golfo, tem sido um verdadeiro pesadelo. Estamos falando do Irã desenvolvendo uma arma nuclear para ameaçar o Golfo. Eles não precisam fazer isso. Só precisam atingir todas as instalações de dessalinização. A elite vai fugir e a força de trabalho deles, praticamente em regime de servidão, vai morrer de desidratação ou algo assim. Completamente absurdo. Então é uma afirmação absolutamente ridícula, de um nível de absurdo múltiplo, sabe? Dizer que essa guerra foi para ajudar qualquer um, exceto a classe capitalista transnacional. Ligada, claro, a muitos interesses americanos e israelenses, mas também a esses 7 estados imperiais. Mas eles receberam garantias, entende? Quando a gente fala dessa classe transnacional, todos esses magnatas do Golfo receberam a promessa de que seriam protegidos. Você tem uma base militar dos Estados Unidos, certo? Ela garante a nossa proteção. Nossos interesses estão alinhados. Aí a gente decide atacar o Irã. Demos todas essas garantias para eles e no fim passamos a perna neles completamente. Então, claro que eles não estão satisfeitos. Aí o Trump vai lá, fala com o Sean Hannity e outros veículos bajuladores, dizendo algo tipo, sabe, estamos fazendo isso para ajudar os países do Golfo. Só que, para começar, eles nem queriam isso. Sabe, antes as coisas com o Irã estavam indo bem, sem um monte de agentes do caos se espalhando pela região. Mas agora a gente está preso numa situação praticamente insolúvel, em que de certo modo demos ao Irã algo parecido com um canal de Suez e transformamos o país num tipo de quarto polo, um quarto centro de poder mundial, numa área de importância estratégica enorme. Isso torna tudo ainda mais um pesadelo geoestratégico, porque o chamado eixo de resistência deles se conecta ao tráfego marítimo pelo Mar Vermelho e pelo Golfo de Aden. Então, se eles quiserem se expandir, e se os Estados Unidos quiserem voltar a bombardear e começar outra campanha de bombardeios de alta intensidade, é bom lembrar que a gente já usou tudo que tinha nas 2 primeiras semanas. Tudo. Não tem como ficar pior, nem ser mais devastador ou mais eficaz do que foi nas 2 primeiras semanas. Simplesmente não dá. Os estoques não existem mais. O conjunto de alvos também não. Isso é algo importante. Todos aqueles milhares de alvos que atingimos já não existem.
Então o que vem agora? Alvos de importância secundária, de importância terciária. E se eles retomarem isso, como eu mencionei, centros de dados estão vulneráveis, usinas de dessalinização estão vulneráveis, e há o risco de interromper o transporte marítimo pelos Houthis ou por outros atores no Mar Vermelho. Não há nenhuma chance de que retomar esse conflito termine de uma forma mais vantajosa do ponto de vista estratégico para os Estados Unidos, para Israel ou para os países do Golfo. É completamente absurdo dizer algo assim numa entrevista, mas claro, ele não precisa prestar contas à própria base por nada do que fala. E agora a gente tem uma confusão também. O Irã confrontou os Emirados Árabes Unidos na reunião dos chanceleres do BRICS. E parece que os Emirados agora estão, meio isolados. Eles não são uma ilha, embora afirmem ter jurisdição sobre algumas ilhas perto do Irã, mas neste momento parecem estar sozinhos. A Arábia Saudita, o Kuwait, o Bahrein, todos esses países estão dizendo que não querem mais se envolver em aventuras militares intervencionistas. E os Emirados são quem está tentando convencer os outros, atuando como um canal dos Estados Unidos e de Israel. Esses são os relatos mais recentes. É algo e tanto. Mas, Alina, desculpa, Greg, você queria comentar? Eu só quero dizer também uma coisa que quase ninguém comenta. Aquelas antigas garantias do pós-Segunda Guerra Mundial, os Acordos de Status of Forces, ou SOFA, em que os Estados Unidos assinavam um contrato para abrir uma base militar em outro país. Isso dava a eles uma vantagem estratégica, política ou diplomática sobre os vizinhos ou concorrentes. E por aí vai. Essa era tá chegando ao fim. E não é só que a gente vai ver, ou que já está vendo, pedidos na região do Sahel ou no oeste da Ásia para fechar bases militares americanas. Isso vai se tornar, nos próximos anos, um processo cada vez mais rápido. Porque, afinal, qual é o benefício hoje de ter uma presença imperial dos Estados Unidos dentro do seu próprio país? Claro, isso não vai desaparecer de um dia para o outro. Mas na próxima década, eu acho que a gente vai ver uma redução enorme, realmente enorme, da presença militar global dos Estados Unidos pelo mundo. Né? Bom, Alina, eu queria agora dedicar a segunda parte do programa à cúpula que aconteceu na China. Claro, você pode comentar qualquer coisa do que a gente acabou de falar, mas eu queria começar mostrando a reação do Donald Trump. Ele está chamando o encontro de uma cúpula histórica. Só que a Reuters e boa parte da grande mídia ocidental estão jogando um balde de água fria nesse tom positivo para os Estados Unidos, pelo menos do ponto de vista do Império Americano. Mas foi isso que o Donald Trump disse sobre os resultados desses 3 dias de reunião com Xi Jinping na China. A gente teve uma estadia ótima, foi um período incrível. O presidente Xi é uma pessoa impressionante. A gente se deu muito bem e fechou vários acordos comerciais importantes, incluindo mais de 200 aviões para Boeing, com a promessa de 750 aviões, o que vai ser de longe o maior pedido da história, se eles fizerem um bom trabalho com esses 200. E eu tenho certeza de que vão. E também com a General Electric, pelos motores. Eles estão comprando da General Electric algo em torno de 400, 450 motores para 200 aviões. Muito, muito positivo, Alina. Mas aí vem a Reuters. Isso aqui é um resumo, porque o conteúdo completo está atrás de um paywall enorme. Eles estão até bloqueando quem tenta burlar o paywall da Reuters agora. Mas basicamente, o que a Reuters está dizendo é que o Trump saiu da China sem grandes resultados, enquanto Xi Jinping e a China saíram com várias vitórias. A China conseguiu reforçar seu alerta sobre Taiwan. Esses acordos comerciais que o Trump está dizendo ter conquistado não estão realmente garantidos e não estão impressionando os grandes investidores de Wall Street, nem os monopólios. E tem também um termo que o Xi Jinping e a China apresentaram, chamado estabilidade estratégica construtiva, que na prática define os termos de como será a relação entre os Estados Unidos e a China.
enquanto Trump não tinha absolutamente nenhuma visão sobre como isso deveria ser. E aí, claro, sobre o Irã, a China não quis falar disso de jeito nenhum. Não fez nenhum comentário que mudasse sua posição, mesmo com o Marco Rubio, o Donald Trump, e todos eles dizendo que estavam indo lá para conversar sobre o Irã e conseguir o apoio da China. O Trump afirma que agora a China concorda com tudo o que os Estados Unidos estão fazendo. Mas, Alina, o que você achou dessa cúpula? Eu vou mostrar uma imagem que eu acho bem engraçada. Talvez mostre como os Strakumas realmente estão indo para o Império dos Estados Unidos nesse momento. Mas e você? O que pensa disso? Então, o que eu pensei foi que, na verdade, as coisas não foram muito bem, porque o principal assunto que os Estados Unidos queriam levar para lá, discutir e tentar conseguir algum tipo de avanço importante, era a questão dos minerais de terras raras. E esse é o tema número 1 para os Estados Unidos por vários motivos. É claro que esses minerais são fundamentais para a produção de armamentos militares. E, segundo um relatório do CSIS, eles já consumiram cerca de metade dos estoques que tinham. Além disso, a grande maioria dos centros de dados que o país está tentando construir e nos quais está investindo pesado, também depende da mesma quantidade desses minerais de terras raras. E de acordo com reportagens que saíram na mídia chinesa e também pela própria Reuters, os Estados Unidos, na situação atual, estão enfrentando uma escassez de minerais de terras raras. Na verdade, a Reuters informou, isso foi em fevereiro, que a falta de oferta desses minerais no país fez com que fornecedores tivessem que recusar contratos ou compradores dentro dos próprios Estados Unidos, simplesmente porque precisaram racionar a forma como conseguem entregar esses minerais. Então, esse é um problema muito sério para os Estados Unidos e que, mais uma vez, levanta a questão: como eles vão conseguir atender também a demanda industrial? E esse é o outro ponto que eu queria levantar um pouco antes, quando o Greg também falou sobre o Larry Fink. O Larry Fink, no Instituto Milken, quando estava falando, comentou especificamente sobre como a guerra no Irã está gerando oportunidades. Ele disse que o caos que foi criado não deve ser visto de forma negativa, mas sim como uma oportunidade. E as oportunidades são, obviamente, a reconstrução dos países do Conselho de Cooperação do Golfo, mais investimento na infraestrutura militar desses países, mas também, claro, construir instalações subterrâneas, colocar mais coisas debaixo da terra e criar esses tipos de abrigos subterrâneos, por assim dizer, para poder se proteger melhor, e também centros de dados e outras estruturas desse tipo. Então, ele estava falando sobre isso no contexto de uma oportunidade e depois sobre redirecionar essa atividade militar e o combate a drones e tudo mais para o terrorismo doméstico nos Estados Unidos. O Greg já tinha comentado sobre isso quando a gente olha o que está acontecendo no país. Há uma grande agitação agora em vários estados por causa, claro, dos data centers, do impacto que eles estão tendo nas comunidades locais e do fato de que muitos foram instalados em regiões que já enfrentam crises de água. E os Estados Unidos estão lidando ao mesmo tempo com uma crise de água e uma crise de energia. Mas voltando a essa questão específica sobre o conceito de oportunidades, os Estados Unidos, neste momento, estão dizendo que isso é uma grande oportunidade para o capital americano. Só que eles basicamente precisam encontrar maneiras de atender às demandas militares da OTAN. Também precisam atender às demandas militares dos aliados no leste asiático. Porque, não vamos esquecer, eles tiveram que redirecionar boa parte dos seus envios de armas para a Ásia Ocidental, para lidar com a guerra com o Irã, já que estavam esgotando seus próprios estoques. Eles precisam cumprir suas próprias metas militares. E agora também aos países do Conselho de Cooperação do Golfo. Então, de onde vai vir a capacidade industrial para tudo isso? Eles não têm essa capacidade dentro dos Estados Unidos. Não têm os minerais de terras raras, dos quais dependem da China para conseguir produzir.
e, ao mesmo tempo, estão tentando expandir centros de dados por todo o país. Então, de novo, como exatamente eles acham que vão conseguir fazer tudo isso? E a gente teve o Marco Rubio, que eu acho que estava a caminho da China. Não tenho certeza, ele estava falando de um jato particular, mas não lembro exatamente para onde ele ia na China. Só nas últimas 24 horas, ele veio a público e reforçou com força essa ideia de que os Estados Unidos precisam investir na própria mineração e no refino de terras raras, e por aí vai. E esse é o ponto interessante dessa história. Acho que foi a Bloomberg hoje que publicou um relatório dizendo que levaria uns 10 anos, acho que no mínimo uma década, e mais de 1,2 trilhões de dólares para conseguir de fato chegar perto da China. E isso ainda é especulativo. E olha, se a gente observar países como o Japão, eles vêm dizendo há uns 10, 15 anos que querem diversificar o processamento de minerais de terras raras, tirando a dependência da China. E não conseguiram. Então não é simples. Não dá para simplesmente dizer, vamos criar centros de mineração e processamento de terras raras nos Estados Unidos, quando o país não tem o capital, não tem a expertise, não tem a infraestrutura. E aí vem a questão, como é que os Estados Unidos planejam atender às demandas que tem no mundo todo nesse momento? O que a gente está vendo é esse choque entre o que pessoas como Larry Fink estão dizendo, que são basicamente capitalistas do setor financeiro, e a forma como eles olham para isso. Eles estão tentando vender uma narrativa do tipo, continuem investindo, essa é uma oportunidade. E agora a ideia é que vão ganhar ainda mais dinheiro, porque tem contratos com países do Golfo e por aí vai para trazer mais capital para esses setores. Isso acaba aumentando o valor das ações de muitas dessas empresas, seja de defesa, aeroespacial ou de tecnologia. Mas a realidade é que os Estados Unidos vão acabar numa situação bem difícil, porque simplesmente não conseguem atender a essa demanda. Então, quando o Trump esteve na China, o fato de ele não ter conseguido entregar nada de concreto e o único resultado de que ele pôde se gabar foram 200 aviões da Boeing e soja. Olha, eu acho isso bem fraco. E a gente viu o CEO da NVIDIA, que ficou por lá para participar de algumas negociações. A gente não sabe o que está acontecendo, quase nada foi divulgado sobre isso. Mas em termos de tecnologia, negócios, minerais raros, nada disso, na verdade, ele não conseguiu conquistar nada de valor. E se for o caso, o Xi Jinping também, a ameaça até de um confronto militar com os Estados Unidos, no caso de Taiwan, foi algo inédito vindo dele. Então a gente está vendo a China se mostrando muito mais firme e direta na sua postura, até usando uma linguagem militar, o que normalmente ela evita. Mas veja, ele foi bem direto. Então, no fim das contas, eu acho que esse foi um resultado bem triste para o Trump. Mas é claro que ele vai tentar apresentar isso de um jeito que o faça parecer melhor, como se tivesse sido uma vitória. Afinal, foi ele quem fez o acordo. Mas nem foi planejado para dar certo, sabe? Quando essas missões comerciais acontecem, dá para ver claramente um monte de enviados indo para o exterior e os enviados deles vêm para cá. Aí todo mundo trabalha junto para acertar os detalhes. Então, quando os chefes de Estado se reúnem, é meio que para sentir o outro lado, entender com quem estão lidando. Depois disso, normalmente você finaliza o acordo ou pelo menos passa para uma fase mais séria, em que as coisas começam a ser realmente definidas. Mas nesse caso, não foi preparado nada além de levar um monte de CEOs de empresas de tecnologia e tudo aquilo que ele disse. Vamos começar pela Boeing, certo? Então, a doutrina de exportação dos Estados Unidos para a China pode ser resumida em 3 palavras: Boeing, carne e grãos. A gente fornece para eles aviões da Boeing, carne bovina e depois vem a parte dos grãos. A China disse que vai comprar mais soja. Tá, mas antes de tudo isso é absurdo por si só. Porque um dos motivos pelos quais os fazendeiros estão tão apertados agora são as tarifas sobre fertilizantes.
Isso junto com a dificuldade de conseguir nitrogênio para a época de plantio aqui nos Estados Unidos. É maio, é quando muita coisa vai para o solo. Então, muitos agricultores que deveriam estar plantando milho agora estão plantando soja. Provavelmente, em breve, a gente vai ter uma superprodução de soja. Mas bom, a China vai comprar isso. Então acho que de algum jeito isso é considerado uma vitória. É completamente absurdo. E aí, claro, quando o assunto foi o Irã, claro que a China deu aquelas respostas prontas, não quis discutir. E obviamente eles nem precisam. Mas uma das coisas que o Xi Jinping disse, e o Trump ficava balançando a cabeça, como se realmente soubesse do que ele estava falando, foi sobre a chamada armadilha de Tucídides. Então, para um governo que gosta de se apresentar como defensor da cultura ocidental, é uma escolha bem curiosa de comentário. Porque o Tucídides, durante a Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta, foi um general ateniense desonrado e péssimo. Mas por seu tempo, um historiador muito bom. Athenian general, but a really good historian for the time. And the Thucydides trap was basically the premise that, this... A chamada armadilha de Tucídides era basicamente a ideia de que uma potência mercantil já estabelecida, mas com poder militar em declínio, no caso o Império Ateniense, entraria em conflito com um Estado em ascensão, tanto militar quanto comercial, que era Esparta. E que esse confronto acabaria levando à ruína de ambos. Mas uma vez que o conflito militar começa de fato, eles não conseguem mais sair dele. É disso que ele estava falando. E eu acho que esse comentário também se aplica à posição deles em relação a Taiwan, às negociações e a tudo que está acontecendo nesse contexto. Eu só queria destacar isso também. Bons pontos. E eu queria justamente trazer isso, porque muita gente tem comentado sobre as declarações da Casa Branca e do Donald Trump a respeito da chamada armadilha de Tucídides. E vários analistas estão dizendo que isso mostra que a China, publicamente, nessa mesma reunião, porque isso aconteceu durante o discurso de boas-vindas do Xi Jinping, estava falando sobre a armadilha de Tucídides. E muita gente tem discutido se o Xi Jinping, se a China, teria dito na cara do Trump que os Estados Unidos são um império em declínio. Agora, isso não é exatamente o que a armadilha de Tucídides significa. Não, não é. O Império Ateniense ainda era bem mais poderoso que Esparta naquela época. Só para constar. Certo. E a chamada armadilha de Tucídides é basicamente sobre como a China enxerga a si mesma como uma potência já estabelecida que agora precisa lidar com o surgimento de outra potência, e se isso significa ou não que o conflito é inevitável. Mas, de qualquer forma, essa é a narrativa do momento. E o motivo de ser uma narrativa é que o próprio Donald Trump disse que, quando o presidente Xi se referiu de forma muito elegante aos Estados Unidos como talvez uma nação em declínio, ele estava falando dos enormes danos que sofremos durante os 4 anos do sonolento Joe Biden. E aí Trump continua dizendo que Xi Jinping o parabenizou por todos os seus sucessos, querendo dizer que o declínio só aconteceu no período Biden. Mas na verdade, Alina, o que vemos é os Estados Unidos, com Donald Trump, quase demonstrando tanta insegurança que ele precisou mencionar que mesmo sem a China ter dito isso, os Estados Unidos já foram, em algum momento, uma nação em declínio. Mas, Alina, qual é a sua reação? O que você acha disso? Ou de qualquer outro ponto? Alina, your reaction, any thoughts that you have about anything else? Na verdade, o que eu queria dizer é o seguinte. Na minha opinião, isso é basicamente a forma que a China encontrou de mostrar que os Estados Unidos já não são mais uma superpotência. O país se tornou extremamente dependente do sul global e dos seus aliados ao redor do mundo para conseguir sustentar a própria economia e manter alguma relevância, de modo geral. E a China é um jogador muito importante nesse cenário. A gente lembra bem, por exemplo, quando aconteceram aquelas tarifas comerciais. O Trump tinha imposto tarifas, acho que eram o quê? 110%, 120%? Eu até já perdi a conta de qual era exatamente a porcentagem dessas tarifas. Mas ele, de propósito, deixou de fora a parte de tecnologia.
smartphones, laptops e outros elementos da cadeia de suprimentos dos quais os Estados Unidos claramente dependem da China. Além disso, não é só a China. Tem também países como o Japão, a Coreia do Sul e até Taiwan, que na prática atua de forma independente quando a gente fala da relação econômica com os Estados Unidos. E isso volta àquela ideia de que todo o mercado de ações americano é fortemente concentrado em tecnologia, no STEP. Essa indústria tão dependente de tecnologia depende fortemente, eu repito isso sempre, das máquinas necessárias para fabricar tecnologias de inteligência artificial que vêm do Japão, dos chips de memória que vêm da Coreia do Sul e dos semicondutores de Taiwan. E agora, até a guerra com o Irã e o bloqueio no Estreito de Hormuz, estão afetando a capacidade produtiva e a habilidade dessas economias de produzir justamente nas áreas em que elas são mais fortes, nesse setor de tecnologia. Isso também atinge as cadeias de suprimento de que os Estados Unidos precisam para suas próprias indústrias. Então, essa guerra, e dá para ver bem essas contradições nas ações dos Estados Unidos, acaba prejudicando o próprio país. Então, há essa percepção de que os Estados Unidos não são apenas uma potência em declínio, mas também uma potência extremamente dependente do resto do mundo. E isso é consequência, claro, da forma como o país deixou de ser uma economia capitalista industrial para se tornar uma economia financeirizada. E, obviamente, exportar todas as suas cadeias de produção para outros lugares faz parte da globalização. Mas tem outro ponto também. Quando a gente fala da soja, eu queria fazer um pequeno comentário sobre isso, porque, voltando a essa ideia, o setor agrícola nos Estados Unidos, neste momento, está enfrentando uma crise enorme, uma crise própria. E nos últimos anos, a gente tem visto muitos agricultores e pessoas do setor agrícola sendo pressionados, quase assediados, por grandes empresas de tecnologia que querem basicamente comprar suas terras para instalar centros de dados. E, claro, também existe outro debate sobre essa ideia de digitalizar a agricultura nos Estados Unidos. Muitos agricultores têm resistido a isso, mas agora, esse aperto econômico que vem sendo imposto aos produtores em todo o país está virando uma oportunidade para alguns. Há cada vez mais relatos de que eles não estão conseguindo fechar as contas no fim do mês. E, por exemplo, no caso do milho, os produtores estão vendo uma perda de cerca de 6 bilhões de dólares em receita excedente. E isso é só um dos aspectos da agricultura. E é por isso que, como você sabe, o Greg disse que eles estão pensando em em produzir soja por causa da falta de acesso a fertilizantes. E, de novo, a China é o principal país produtor de fertilizantes, junto com a Rússia, que vem logo em seguida. Aí tem também a falta de acesso a combustível de aviação e o fato de que eles precisam racionar o uso disso. Então, a gente está vendo essa guerra no setor agrícola dos Estados Unidos, e isso vai gerar um tipo de caos político dentro do país. E como o Trump tenta lidar com isso? Basicamente é o que o Greg falou aqui. Convencer a China a tentar comprar esse excesso de soja agora, para manter a economia um pouco mais estável, para amenizar o impacto do que os Estados Unidos estão na prática fazendo. E isso vai ter de novo um efeito desastroso sobre os próprios Estados Unidos. Então, mais uma vez, essa ideia de que os Estados Unidos são, a superpotência, não é bem assim, não é? O país dependeu e precisou que a China comprasse a soja para tentar reagir, porque os Estados Unidos chegaram num ponto em que já não conseguem mais oferecer políticas de seguridade social ou qualquer tipo de política que ajude a amortecer as consequências econômicas que essa guerra vai trazer para os trabalhadores americanos. A inflação está fazendo a renda real das pessoas se deteriorar completamente. Pequenas e médias empresas estão lutando para conseguir fechar as contas. Tudo isso vai influenciar na turbulência política dentro dos Estados Unidos. E o país nem tem condições, por causa da enorme crise da dívida e da crise fiscal que está enfrentando, de amortecer nada disso.
A gente viu até o Elon Musk dizer que deveríamos cortar os gastos com a Previdência Social e o Medicare, porque, como eu já comentei da última vez que estive aqui, existem 88 trilhões de dólares em valores não financiados relacionados a esses programas. Então, como é que os Estados Unidos deveriam lidar com isso? Essas são as pequenas coisas que ele tenta apresentar como uma vitória para tentar amenizar o impacto que isso está causando no setor agrícola do país e também o efeito negativo que o excesso de poder imperial americano no exterior está tendo dentro dos próprios Estados Unidos. Mas sabe, o comentário do Xi Jinping deixa bem claro, vocês não são a potência. É por isso que dependem do sul global e da maioria global para conseguir sustentar a própria economia. E é meio que um lembrete para, digamos, ter um pouco mais de humildade. Mas eu realmente não acho que o governo Trump tenha entendido esse recado. Não, acho que não. Greg, você quer acrescentar alguma coisa? Depois eu tenho um pequeno vídeo de bastidores, porque, sinceramente, não dá para levar os americanos a lugar nenhum. Eu só quero acrescentar algumas coisas antes da parte mais leve, o momento cômico dos Zens, lá no final. Mas é o seguinte, quando a gente fala de guerra e tudo mais, especialmente nesses espaços, as pessoas costumam focar no ambiente tático ou estratégico, nos estoques, na parte logística. Só que quase ninguém fala sobre o quão ruim as coisas estão prestes a ficar aqui e que os americanos simplesmente não estão de forma alguma preparados para isso. Para começar, cerca de 400 mil fazendas familiares, de pequeno e médio porte, vão sair do negócio. Elas vão perder o financiamento ou não vão conseguir pagar os impostos sobre a propriedade e vão acabar sendo compradas por grandes corporações do agronegócio por centavos de dólar. Do mesmo jeito que as grandes empresas imobiliárias compraram praticamente todos aqueles bairros históricos na Califórnia, durante os incêndios florestais, também por centavos de dólar. É assim que funciona. Essas pessoas vão ser deslocadas e vai ter problema na cadeia de suprimentos. Os preços dos alimentos, olha, já estão péssimos. Já estão péssimos. Mas se tem uma coisa que a gente aprendeu desde criança, é que quando o preço do supermercado sobe, ele não volta a cair. Então não é só questão de cadeia de suprimentos. É também o fato de que o CEO da Costco está dizendo que as pessoas não estão mais comprando carne bovina. Estão comprando frango enlatado em massa. Ou seja, a gente não está nem um pouco preparado para o que vem por aí, nem para o impacto social que isso vai causar. E não vai ter mais nada disso. Tipo, mesmo que os democratas ganhem tudo nas eleições de meio de mandato, não vai ter nenhuma medida de contenção real que possa ser aplicada a tempo para aliviar o peso financeiro e a dor do que está acontecendo. A gente já passou do ponto, considerando onde estamos no nosso sistema político e econômico, em que dava para recriar grandes programas de bem-estar social como uma espécie de reforma temporária para evitar revoltas, aumento do crime ou distúrbios políticos. Isso acabou. Então estamos entrando numa nova era em que vamos ver uma enorme desordem. Eu não acho que vai ficar louco este ano, nem no próximo, mas a eleição de 2028, essa sim, eu acho que vai ser completamente imprevisível. Sim, eu realmente acho que a gente está meio que sonâmbulo, caminhando para uma recessão, uma depressão, que dentro da lógica do sistema seria inevitável, de qualquer jeito. Mas eu acho que a situação está muito intensa, principalmente pelo tamanho das contradições que a gente está vendo. Isso me lembra uma frase do Ernest Hemingway. É sobre falência. Ela acontece devagar e depois, de repente. É mais ou menos isso que a gente vai ver, pelo menos do ponto de vista do consumidor. Eu só queria acrescentar que, no passado, a diferença é que a gente já viu os Estados Unidos enfrentarem várias crises, certo? Uhum. E aí veio o neoliberalismo nos anos 80 e 90, e eles conseguiram exportar para fora
o que, claro, deu para eles um tipo de superlucro. Com isso, puderam trazer esse dinheiro de volta para os Estados Unidos para amenizar o impacto. E isso acabou empurrando a crise. Empurrando a crise um pouco mais para frente. Mas agora a gente chegou num ponto crítico em que isso já não é mais possível. A gente também viu como a globalização teve esse efeito contraditório, porque ao exportar as cadeias de produção, acabou criando uma dependência. E agora estamos vendo a ascensão da China, o crescimento dos BRICS, o avanço da multipolaridade, de um jeito que os Estados Unidos já não conseguem mais encontrar uma forma de amortecer. E é isso que eu estava tentando dizer antes, amortecer a crise que está voltando para casa. E olha, mais cedo na conversa, a gente estava falando sobre por que os Estados Unidos chegaram a se envolver nessa operação contra o Irã. E no fim das contas, isso se resume a uma tentativa desesperada de impedir o surgimento de um mundo multipolar e, claro, de cercar, conter e controlar a China. Foi uma tentativa desesperada mesmo. Porque quando você olha para um documento que é sempre citado, e eu vejo muito isso nas redes sociais, muitos analistas fazem referência a ele. É o The Path to Persia, escrito em 2009. Lá tem capítulos e mais capítulos com diferentes planos de ação e estratégias que foram apresentadas. Eles tentaram de tudo. Fazer um acordo que o outro lado não pudesse recusar, impor sanções, recorrer à guerra, sanções secundárias e por aí vai. E, claro, usar o Bibi Netanyahu e Israel como um meio de iniciar uma guerra com o Irã. A gente viu isso acontecer. Mas não trouxe os resultados esperados. E o passo seguinte seria um confronto militar direto com o Irã. Só que isso tinha prós e contras, e os pontos negativos eram claros desde o começo. Arriscar o fornecimento de energia, colocar em risco os aliados na região, provocar uma crise econômica e, possivelmente, perder o controle da Austrália. Isso estava descrito naquele documento de 2009. E a situação material hoje é ainda pior para os Estados Unidos. Então, eles seguiram por esse caminho, basicamente porque é a última tentativa, neste momento, de evitar o inevitável. E isso, ao fazer isso, na verdade acelera o próprio declínio, porque está gastando tanta energia para manter a hegemonia que acaba trazendo o caos de volta para dentro de casa. E olha, eles já não têm mais a mesma influência econômica no mundo como tinham antes. Quer dizer, ainda tem, mas não é mais o que era, para conseguir impor a vontade deles sobre todo mundo. E eu acho que, sabe, a viagem mais recente à China é um exemplo clássico disso. Os Estados Unidos não conseguem o que querem. Não conseguem, nem nas negociações com o Irã, com a Rússia ou com qualquer outro país, porque no fim das contas não tem mais o poder militar, econômico ou político para isso. Então é essa a situação agora. E esse é um documento ou um artefato histórico e relevante até hoje. Porque se você olhar para todas as formas como o Brookings Institution e as pessoas envolvidas, o Instituto Saban, o Haim Saban, o bilionário sionista, o Instituto de Estudos Internacionais, montaram aquilo até eles estavam tipo, não, não, não. Mesmo em 2009, a ideia de uma intervenção militar era tão ruim, tão inaceitável, que eles desaconselharam. E isso foi antes das vulnerabilidades estruturais de todos esses dos estados do Conselho de Cooperação do Golfo. Então a situação só piorou. Isso foi em 2009, quando eu ainda estava nas Forças Armadas, e a gente nem falava direito sobre guerra com drones. Isso foi mais ali por 2011, 2012. As pessoas começaram a ficar nervosas com isso, se perguntando se aquilo ia ser testado na Síria. Mas não foi. Na verdade, só foi realmente testado no campo de batalha durante a guerra na Ucrânia. Então a gente nem estava pensando ainda na democratização da guerra. A gente nem conseguia colocar nossos navios no Golfo Pérsico. Então mesmo lá em 2009, o último capítulo era isolamento e contenção, tolerando o intolerável. Mas chegamos a um ponto, na nossa política e na nossa economia, em que não dava mais para tolerar o intolerável. Era intolerável demais. Então tivemos que atacar mesmo assim. É completamente absurdo.
It's absolutely absurd. And here we are. Yeah. Now, here we are, and E aqui estamos. É aqui estamos. both your points, E sobre o que vocês dois disseram, e Alina, o seu ponto sobre os Estados Unidos, essa perda de capacidade de projeção de poder e o declínio imperial de modo geral, eu acho que o comportamento do governo Trump nessa viagem à China foi bem marcante. Não só pelo tom absurdamente bajulador do Donald Trump em relação ao Xi Jinping, quer dizer, ele passou a viagem inteira se humilhando, mas também porque vale destacar alguns momentos em que a grande mídia ocidental, especialmente a mídia corporativa americana, junto com o próprio governo Trump, mostraram, e eu vou dar só alguns exemplos, o quão distorcida a situação ficou, para dizer o mínimo. Durante a cerimônia de abertura, teve um momento em que houve uma correria enorme. É o que acontece quando você leva um monte de veículos de mídia corporativa para a China para tentar cobrir um evento desses. E foi tanta confusão, tanta pressa para cobrir, que acabou acontecendo uma situação constrangedora. Um microfone aberto captou alguns palavrões. There was a hot mic that caught some expletives. So this is in China, which this is Então isso aconteceu na China, onde esse tipo de comportamento é visto de forma muito, muito, muito negativa. Aí o Brett Baier, que é o principal âncora da Fox News, reclamou das câmeras espalhadas por toda a China e disse que a Fox News levou uma multa de $40. E depois ele acaba filmando bem no meio de uma rua movimentada de Pequim, um trecho que alguém flagrou ele gravando, o que mostra bem a situação. Algumas pessoas acham que a Fox News, na verdade, estava tentando provocar a polícia para que eles interviessem e criassem uma cena para depois montar uma narrativa de que a polícia chinesa estava reprimindo a equipe. E teve também um outro caso, não sei se vocês viram, mas é bem interessante. Supostamente, o Serviço Secreto dos Estados Unidos teria se envolvido num confronto sério com a polícia chinesa. E aqui está a reportagem sobre isso, exibida na Fox News. themselves. Here's the report on that on Fox News. Vale destacar que houve alguns confrontos tensos e até físicos entre o serviço secreto e a polícia chinesa, basicamente nos bastidores desses eventos. Em um deles, houve um impasse bem sério quando um agente do serviço secreto foi impedido de entrar com sua arma como parte da equipe de segurança. Mas tudo já foi resolvido e, até onde sabemos, o cronograma não foi alterado por causa disso. So there was this, and then Então, teve isso. E depois, o que muita gente, esse último aqui, muita gente tem compartilhado, eles foram ao Templo do Céu, que é um lugar muito especial para a China e para sua história. Xi Jinping levou ele até lá. E aí, o Donald Trump teve, como o pessoal costuma dizer hoje em dia, aquela síndrome de protagonista, sabe? Ele precisou perguntar para o Xi Jinping se algum outro líder já tinha estado lá antes. E o jornal The Telegraph disse que o Trump ficou meio humilhado, porque o Xi Jinping basicamente respondeu, não, na verdade não, só o Vladimir Putin. E aqui tem um vídeo sobre isso. Então, por exemplo, Putin. So, for example, Putin. Sim. So, that's just a few. Esses são só alguns destaques do que aconteceu na viagem, que eu acho que mostram um pouco da verdadeira face dos Estados Unidos, digamos assim, enquanto tentam lidar com essa relação com a China. Mas eu quero passar a palavra para vocês, talvez primeiro para a Alina e depois para o Greg, para comentarem as reações e qualquer outra coisa que queiram dizer antes da gente encerrar o programa. Anything else you want to say before we end the show here? Quer dizer, isso reflete muito mais o Trump e o governo Trump como um todo, que meio que se baseia nesse, sabe, tipo de bravata masculina, mas também nessa atitude arrogante americana. É meio que toda a persona que eles constroem. Então, o que a gente está vendo aí não é exatamente surpreendente, não chega a ser chocante.
Infelizmente, isso reflete tanto o governo atual dele, quanto a arrogância imperial dos Estados Unidos de forma mais ampla, especialmente em relação à China e a todos os países do sul global, que agora basicamente estão se tornando aqueles que foram, por tanto tempo, a base que sustentou o capitalismo americano. E agora a gente está vendo esses países virando potências por conta própria, e sabe, os Estados Unidos parecem não lidar muito bem com isso. É de certa forma um reflexo de uma arrogância imperial nesse contexto. Mas quer saber? Acho que para encerrar, a viagem para mim, e vou concluir com isso, foi algo que mostrou, ou melhor, deixou bem claro, que os Estados Unidos são uma potência em declínio. Como eu disse, dá para ver isso na incapacidade de chegar a qualquer tipo de acordo ou de conteúdo real com a China, do mesmo jeito que vem fracassando nas negociações com o Irã. O fato é que, sabe, o Irã e a China, nesses casos, são os que estão em vantagem nas negociações. A própria indústria dos Estados Unidos está avançando rápido demais em direção a algo que nem consegue produzir. Seja nos centros de dados de inteligência artificial, seja nessa ideia de que vai militarizar o mundo e criar uma infraestrutura de nuvem espalhada por todo o planeta. Tudo isso são ambições que eles não têm como cumprir. Estão tentando vender uma narrativa. Como eu disse, acho que até comentei no episódio com o Greg ontem, eles estão tentando fingir até conseguir. Estão vendendo uma história para o público para manter o nível de investimento alto. Mas, no fim das contas, todo esse projeto vai desmoronar. Eu acho que a China está bem ciente disso, assim como todos os adversários, digamos assim, dos Estados Unidos. É por isso que eles não precisam fazer um grande esforço para conseguir um bom acordo, porque os próprios Estados Unidos estão provocando o seu declínio por conta própria. Então, sim, eu acho que, como eu já falei, todos esses pontos, o tema central é que os Estados Unidos, seja em relação à China ou ao Irã, seja nas suas operações por procuração contra a Rússia e a Ucrânia, estão fracassando em todas as frentes. E acho que vale a pena destacar uma coisa, e claro, isso poderia ser assunto para outra conversa, que é observar o que os Estados Unidos planejam fazer com Cuba, talvez como uma forma de saída para tentar reivindicar algum tipo de vitória dentro de Cuba. A gente está vendo agora um aumento da atividade militar em torno de Cuba, num formato bem parecido com o que aconteceu contra o Irã antes dos ataques e também contra a Venezuela antes do sequestro do presidente Maduro. Então vai ser interessante acompanhar isso, porque se eles estão perdendo de forma desastrosa na Ásia Ocidental, essa pode ser uma oportunidade para tentar salvar as aparências ou pelo menos garantir o controle sobre a América Latina, dentro da chamada doutrina Monroe. Porque Cuba, na verdade, representa uma ameaça bem concreta para os Estados Unidos. E é mais ou menos por aí que eu deixaria a conversa. E antes de você ir, Greg, eu só quero dizer que tem republicanos realmente preocupados com isso. Alguns deles estão tentando fazer pressão contra um ataque militar a Cuba por causa da situação delicada deles nas eleições de meio de mandato que estão chegando. E esses são justamente os republicanos que vão disputar nessas eleições. Mas enfim, pode continuar. Pois é, eles meio que abriram mão do poder do Congresso e deixaram o governo Trump contornar completamente a autoridade deles. Esperaram tempo demais para agir em relação ao Irã, e isso vai ter consequências quando tentarem conter o militarismo dos Estados Unidos na América Latina. E eu diria o seguinte, sobre Cuba, essa é uma possibilidade real. Pode ser algo de baixa visibilidade, parecido com o que acontece na Venezuela. A gente sabe que o 7º Grupo de Forças Especiais, os Boinas Verdes, está no Haiti agora, numa missão de defesa interna estrangeira. E o aeroporto de Porto Príncipe tem uma parte totalmente cedida para o uso militar dos Estados Unidos. E isso dá mais ou menos 2 horas de voo do aeroporto de Porto Príncipe até Havana. E olha,
esse nem é o único cenário onde a gente está lutando ativamente, só porque a guerra com o Irã tem, tipo, repercussões globais. A gente ainda está lançando bombas no Equador, sob o nome totalmente fascista da operação chamada Operação Extermínio Total 2. Então isso é algo para ficar de olho. Tipo, se a gente for humilhado, e eu concordo totalmente com a Alina, sabe, geograficamente, lá do outro lado do mundo, a gente vai com certeza tentar reafirmar uma dominação absoluta e incontestável aqui no nosso próprio quintal. Meio que para dizer, tá, agora a gente pode conter a China aqui e agora a gente pode lidar com Cuba ali. Well, yeah, it seems like that's. Então parece que é isso mesmo que a estratégia de segurança nacional, esse tal documento, deixa meio escancarado. Essa ideia de que, a qualquer momento que a gente quiser, pode simplesmente dar um puxão de orelha na América Latina e no chamado hemisfério ocidental, sabe, se as coisas estiverem indo mal em outro lugar. Mas eu não acredito que eu tinha esquecido, porque acho que esse foi um dos momentos mais engraçados da viagem. Foi quando Donald Trump, eu vi isso hoje, deu uma espiada no caderninho particular do Xi Jinping, que provavelmente não dizia muita coisa, mesmo que estivesse em chinês e ninguém conseguisse ler. Mas lá estava o Donald Trump, no banquete de Estado, dando uma olhadinha. O cara faz isso desde a escola primária. Dude's been doing that since elementary school. Eu ia dizer exatamente a mesma coisa. Na verdade, eu estava pensando exatamente a mesma coisa. A arte do negócio é, na real, roubar os resultados do teste. É basicamente isso. Na verdade, eu estava pensando a mesma coisa. Por que ele achou que seria em inglês? Eu não sei. Ele é algo à parte. E eu acho que isso reflete bem o declínio do Império Americano, embora ainda seja perigoso, como a gente comentou aqui, não só com o Irã e Cuba. Claro, hoje é o dia da Nakba, então a Palestina continua sofrendo com o apoio dos Estados Unidos a Israel e com os ataques israelenses, mesmo enquanto o Hezbollah e a resistência se movimentam. Então, pessoal, ainda temos muita coisa para cobrir. Esse assunto não para. Quero agradecer a Alina e ao Greg por participarem. A gente vai encerrar juntos agora. Lembrando que, na descrição do vídeo, vocês podem encontrar o Colonial Outcasts e todos os links para o trabalho do Greg e da Alina, as redes sociais deles e tudo mais. Querem dizer mais alguma coisa antes da gente encerrar? Eu já vou abrir os superchats que chegaram. Tem mais alguma coisa que queiram divulgar ou comentar? Anything else you want to promote, plug, anything? Olha, com base nas reportagens da Fox News, eu realmente não quero ouvir nada sobre a China ser um estado de vigilância. Primeiro, o contrato social na China é completamente diferente do dos Estados Unidos. A história também é outra. Uma história de muita violência, instabilidade e colonialismo que não aconteceu da mesma forma aqui. Além disso, no dia 21, eu tenho que ir a uma reunião do Conselho Municipal em Temple contra o sistema Flock, onde estão trazendo policiais de Dallas, San Antonio e Georgetown só para intimidar as pessoas e fazer todo mundo aceitar essa vigilância do Flock. Então, vamos parar de jogar pedra, tá, Fox News? Porque vocês com certeza não estão cobrindo isso. É como a gente falou antes sobre o anti-Jurassic. Quando Larry Fink fala em operações defensivas para ações antiterroristas dentro do país, do que ele está falando? Ele está falando basicamente de mirar em cidadãos americanos que vão ficar cada vez mais revoltados com o fato de estarem perdendo suas casas, suas terras e, sabe, por causa dos data centers. Acho que saiu um artigo hoje, sim, lá em Lake Tahoe, dizendo que cerca de 50 mil moradores foram avisados de que, na prática, não vão ter energia suficiente, que precisam procurar outra fonte de eletricidade por causa dos data centers. Isso está acontecendo em todos os Estados Unidos. Então, o que se faz quando as pessoas ficam com raiva? Contra-terrorismo doméstico, ação militar. Esse é o estado dos Estados Unidos hoje, e vai piorar. Espera aí. Você não gosta que tomem sua terra por desapropriação para passar linhas de energia que alimentam data centers? O quê? Você é da Antifa agora. China. China's doing it. Like Trump just approved. A China está fazendo isso.
o Trump acabou de aprovar que a China compre todas as terras agrícolas. Do que você está falando? Enfim, às vezes a gente tem que rir. Às vezes é isso mesmo, tem que rir, pessoal. Bom, sem mais enrolação, acho que esse é um ótimo jeito de encerrar. Todo mundo, clica no botão de curtir antes de sair. Dá uma olhada nos links para apoiar o trabalho da Alina e do Greg, para ver o que eles estão fazendo. Tá tudo na descrição do vídeo. E também nos links para apoiar este canal. Eu volto amanhã, às 11 da manhã, no horário do leste. Em breve eu aviso quem vai participar. Então é isso, se cuidem e até lá. Without further ado, take care. See you then.